Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez, através da Primeira Igreja Batista em Pontes de Lacerda, deixar com você uma devocional. E começamos essa devocional com uma pergunta: o que fazer quando a tempestade cai? Nós finalizamos a semana e entramos nesta semana orando pela vida do irmão Genilson, pela vida da irmã Sebastiana e por os outros irmãos, amigos que estão enfermos. E, lamentavelmente, na terça nós estávamos participando do sepultamento do irmão Genilson e na quarta da irmã Sebastiana. Novamente vem a pergunta: o que fazer quando a tempestade cai? Quando lemos na palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 1, verso 20 ao verso número 22, a Bíblia diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aparentemente, meus amados irmãos, tudo ia bem na vida desse homem de Deus chamado Jó. Mas eis que um dia a tempestade cai na vida desse homem. Quando nós lemos a palavra de Deus desde o início do capítulo 1, a Bíblia diz que aconteceram na vida de Jó vários episódios de tragédia que poderia aniquilar aquele homem para todo sempre. A Bíblia diz que os empregados de Jó, a Bíblia começa relatando, dizendo, o primeiro servo vem e diz para Jó que os seus gados, os seus bens, os homens levaram, mataram os servos, os cuidadores dos rebanhos de Jó. Depois, logo em seguida, vem o outro servo e diz que fogo de Deus caiu do céu e consumiu aquilo que os homens não levaram. Ainda quando este falava, a Bíblia diz que um outro servo chega e relata para Jó que vento vieram, derrubaram e mataram os filhos de Jó. O que fazer quando a tempestade vem? Veja bem, meus amados irmãos, parece que tudo estava contrário à vida de Jó. Ele estava sendo punido pelos homens. Depois a Bíblia diz que fogo de Deus caiu do céu, como se a ira de Deus estava se manifestando sobre a vida dele, porque muitos entendiam dessa maneira, que era uma forma de julgamento que estava caindo sobre a vida de Jó. E também a Bíblia diz que houve até fenômenos da natureza, homens, natureza, e o próprio Deus se levantando contra a vida desse homem. E novamente vem a pergunta: o que fazer quando a tempestade cai? Esse homem, a Bíblia diz que ele se levantou. A primeira atitude que a Bíblia diz que ele se levantou. Há momentos na nossa vida, meus amados irmãos, amigos, que nós precisamos buscar forças em Deus para nos levantar diante de situações que se levantam contra a nossa vida e que de repente podem nos deixar prostrados, desanimados, deprimidos, com falta até de vontade para viver. Mas esse homem, ele levantou-se, ele mostrou a sua humanidade, se derramou diante de Deus, mas jamais a sua fé foi abalada. Jamais ele deixou que as suas emoções
fosse mais forte do que as suas convicções. Esse homem chora, esse homem se derrama diante de Deus, mas ele mantém viva a sua fé, a sua confiança no Senhor, quando diz: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando lemos também uma outra história na palavra de Deus, quando tudo ia mal, tudo estava contra a vida desse homem, esse homem, o profeta chamado Abacuque, lá no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, verso de número 19 ao verso 17 ao verso de número 19, Abacuque, ele canta um hino ao Senhor, uma poesia, uma canção de louvor, de adoração, ele presta ao Senhor e declara: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como a da corça, e me faz andar nas alturas. Tanto Jó como Abacuque, mesmo diante das mais terríveis adversidades, eles não se deixaram ser levados por todo esse vento, por toda essa tempestade, e mantiveram firmes e certos de que em Cristo nós somos mais do que vencedores, apesar de toda a adversidade que nós possamos atravessar na nossa vida. Deixo com você, meu amado, minha amada, esta reflexão, e que o Espírito Santo do Senhor venha trazer consolo, paz e alegria para o seu coração nesse momento. É o que desejamos em nome de Jesus.